Pessoal, então vamos dar início aqui, então, à nossa aula de gestão de recursos humanos aqui da Uniswan. Toda quarta-feira a gente está aqui. E hoje estou, assim, até um pouco triste, porque é a nossa última aulazinha. Ai, estava tão bom, não estava, pessoal? Foi bom esse período aí. Só depende de você, professor. Mas, né, eu não sei se tem alguém da turma aí que já está se formando, então, se tiver, eu fico feliz, né, porque a gente está encerrando o período aí, pode ter alguns alunos aí se formando aí, né, a gente deseja aí todo sucesso na vida profissional, para que se tiver alguém nessa situação realmente se formando, eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído aí, né, dado alguma contribuição, fico muito feliz de saber que eu ajudei alguém, né, a superar esse desafio da vida aí, de se formar e tal. E para aqueles que ainda vão continuar, que tem mais, eu espero que a gente, né, no período que vem, possa se encontrar novamente, tem outras disciplinas aí. Eu não sei ainda as disciplinas minhas do período que vem, porque isso muda de período para período, tá? De acordo com a demanda, vai se adaptando. Eu sempre costumo ter essa turma, essa de gestão de recursos humanos, mas tem outras disciplinas que, às vezes, num período eu tenho, outros não. Tem período que eu tenho disciplina de recrutamento e seleção, outros não. Tem período que eu tenho disciplina de liderança, outros não. Eu agora, por exemplo, estou com disciplina também de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações. Aí não sei se período que vem eu vou continuar com essa disciplina, mas espero, né, que período que vem a gente, para aqueles que ainda não vão se formar, que a gente possa se encontrar em outras disciplinas aí. Ou quando vocês também estiverem se formando, eu peço sempre para os meus alunos me avisarem, sempre que lembrarem, me avisem das datas lá, porque às vezes nem sempre eu fico sabendo da formatura dos alunos. Às vezes eu quero participar, mesmo que seja online, sei lá o que for, eu gosto de participar. Às vezes eu não fico sabendo, depois eu vejo as fotos dos alunos lá no Facebook e tal, e aí eu gostaria de ter participado e não participei. Me avisa que se eu puder participar, eu faço questão de participar. Gosto de ver todo mundo lá feliz se formando lá. E eu fico mais feliz ainda de saber, como eu falei, né, eu ter participado de alguma forma, ter ajudado o aluno aqui de alguma forma. Pessoal, e por falar nisso, hoje eu vou, a última aula eu vou falar da prova. Eu postei já lá no Classroom, eu vou deixar para falar mais no final, porque senão daqui a pouco está chegando mais gente aí, né, tem só 13 alunos agora. Eu vou falar um pouco dessa matéria aqui de hoje, não vou me estender demais, não, até porque essa matéria ela não vai cair na prova. Mas é uma matéria que eu gosto de falar um pouquinho dela, tem umas coisas interessantes para falar. E aí, a parte que não der para a gente ver, o meu material está muito bem explicadinho. Aí, quem tiver interesse em dar uma lida, depois dá uma lida lá na parte que a gente não vê hoje, de segurança do trabalho e tal. Tem o número da página lá no rodapé do slide, foi tirado do livro do Chiavenato. Aí, quem quiser entender mais aquele assunto lá, vê lá o número da página, vai lá, vocês têm o livro em PDF, que nós mandamos lá no grupo no início do período, o livro do Chiavenato em PDF. Quem entrou na turma depois e não teve acesso ao livro em PDF, é só me avisar, me mandar um WhatsApp lá, que eu torno a mandar, mando lá no grupo de novo, se for o caso, ou mando ele particularmente lá, que é bom você ter esse livro, né? Porque no futuro aí, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a vida. Vai que você vai para essa área aí de RH, né? E se quiser estudar mais a fundo o assunto, esse livro do Chiavenato, ele é mais do que bom, excelente esse livro do Chiavenato aí. E no meu rodapés tem lá a página de onde eu tirei aquele assunto. Você pode pegar a apostila para ler. Se não entendeu bem, ele quiser se aprofundar mais, vai lá na página do livro lá e se aprofunda mais na matéria. E aí, na hora que der lá, beirando 8 horas, eu vou já encerrar.
e dou um pequeno intervalo para completar minha água e volto para a gente falar. Vou abrir a prova aqui e explicar toda a prova, como ela deve ser feita para vocês. Glaucia, depois eu te mando, se você estiver falando do livro aí, eu mando. O Miquel até mandou já. Então, ótimo, então. Gente, olha só. Deixa eu só recapitular aqui o que a gente tinha visto, né, na aula passada. Na aula passada, nós iniciamos a unidade 4, deixa eu voltar aqui. Nessa aula passada, eu só fui até a parte do DP. Eu mostrei para vocês as diferenças de DP com RH. A gente não se aprofunda aqui em DP, não vai. A ideia não é ensinar ninguém aí a calcular folha de pagamento, a entrar em detalhes de legislação trabalhista, essas coisas, não. Mas é para aquele aluno que não tem aluno que às vezes ele não entende muito bem assim, qual é exatamente a diferença de DP com RH. Então, o intuito dessa aula é para isso. Então, eu mostrei isso na aula passada. Se alguém não viu, a aula foi gravada. Eu mandei lá no grupo na semana passada. Amanhã eu vou estar mandando a gravação dessa aula de hoje. E amanhã, gente, eu vou mandar para vocês um link da playlist inteira, com todas as aulas nossas desse período, desde o primeiro dia de aula. Aí, no final, eu mostro para vocês lá a playlist. Lá no final, eu volto a falar disso, quando eu falo da prova. Mas, então, na aula passada, eu falei dessas diferenças de DP, esses slides todos aqui falando das funções do departamento de pessoal. Demos uma pincelada em tudo aí dessas funções, basicamente as principais funções do departamento pessoal. E hoje eu volto aqui as atenções, novamente, para a área de RH, para uma área específica, que eu vou falar um pouco dela, que é uma área que até eu gosto bastante. O que nós vimos? O nosso curso é um curso de gestão de recursos humanos. O que nós vimos nesse curso? Nós vimos que a gestão de pessoas, ela tem alguns subsistemas, os seus processos básicos de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos. Eu falei com vocês, aqui no nosso curso, a gente não vê todos os subsistemas, não. Tem 2 subsistemas que eu acho até muito importante que a gente não vê aqui, que tem uma outra disciplina, que é a disciplina chamada Desenvolvimento e Comportamento Humano nas Organizações. Mas a gente viu algumas coisas bacanas, né? Nós vimos aqui, recrutamento e seleção, né, que é o processo de agregar pessoas, atrair, recrutar, selecionar pessoas boas, talentosas para a sua organização. Nós vimos um pouco de modelagem do trabalho. Modelagem é aquela parte de descrição e análise de cargos. Nós vimos numa das últimas aulas aí, né, como descrever o cargo, como fazer análise de cargo. Eu mandei um modelo de uma descrição de cargo para vocês. Tem avaliação de desempenho que a gente não vê aqui, que a gente vê na disciplina de desenvolvimento humano, né, avaliação de desempenho, que eu acho esse assunto muito bacana, tá? Muito interessante. A gente viu um pouco de remuneração e benefícios. Nas últimas aulas aí, a gente falou de uma política de remuneração estratégica, né? Então, foi uma aula bem bacana. Aí a gente não viu treinamento e desenvolvimento, o TID, que está dentro desse processo de desenvolver pessoas. Esse subsistema também a gente vê naquela disciplina de desenvolvimento e comportamento humano. Então, a gente vê lá avaliação, desempenho, treinamento e desenvolvimento. E aqui, nessa unidade agora, a gente vai ver um pouquinho desse aqui, higiene, segurança do trabalho, qualidade de vida, essas coisas aqui. Segurança do trabalho, medicina ocupacional, tá tudo aqui dentro aqui. Tem um assunto, que ele não tem em nenhuma dessas disciplinas, mas quem se interessar é o último capítulo lá. Se não for o último, é o penúltimo, mas acho que é o último. O último capítulo do livro do Chiavenato, que ele fala de sistemas de informações gerenciais voltados para a área de RH. Porque existem sistemas específicos voltados para a área de RH. Que aqui no nosso curso a gente não aborda isso, não faz parte do conteúdo programático. Mas se alguém se interessar em entender um pouquinho, nas férias aí, se quiser, pega aquele livro do Chiavenato lá em PDF, vai lá no finalzinho dele, lá nos últimos capítulos do livro, tem falando
um pouquinho sobre sistemas de informações gerenciais. Esse assunto de hoje, ele já é lá o finalzinho do livro, já está na página 400 do livro, Higiene e Segurança do Trabalho. Vamos dar andamento, então? Vamos falar um pouquinho, então, desse subsistema que ele é encarregado em manter pessoas nas organizações. Olha o que o Chiavenato fala, ó, já lá na página 401 do livro, tá vendo? Acabando o livro já. Ele fala assim, ó, não basta agregar, desenvolver, recompensar e aplicar talentos. É preciso retê-los na organização, sempre engajados e satisfeitos. A razão disso é que o investimento mútuo, tanto da organização quanto do talento, precisa ser recompensado pelo retorno duradouro e valioso. Se isso não ocorrer, ambas as partes saem perdendo. Então, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui sobre esse início do texto do Chiavenato, que, na verdade, em alguns momentos da nossa disciplina, eu já fiz esse tipo de reflexão aqui com vocês, que eu acho que é uma das reflexões mais importantes dessa área de RH. Quando a gente está falando de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, para mim, esse conceito aqui, ó, que eu já falei algumas vezes, é importantíssimo. Olha lá, ó. Não basta a gente selecionar e contratar as melhores pessoas, os melhores talentos, os melhores profissionais. A empresa tem que ter um clima de trabalho, tem que ter certas políticas internas de forma a reter essas pessoas na organização. E também não adianta só reter, não. É reter a pessoa, mas que ela trabalhe feliz, satisfeita, feliz ali com o ambiente de trabalho, feliz com a organização que ela está trabalhando. Nós falamos isso ao longo do nosso curso praticamente inteiro. Todo momento a gente voltava nesse assunto, né? A pessoa tem que estar lá trabalhando feliz, engajada lá, acordar de manhã e sair de casa feliz, pensando, oh, graças a Deus, estou indo para mais um dia feliz de trabalho, vou chegar lá, vou encontrar meus colegas de trabalho, né? Quantas pessoas hoje saem de casa para trabalhar desse jeito, feliz, né? Com moral lá em cima, feliz da vida, hoje eu vou lá rever meus colegas, que bacana. Se você for parar para analisar, fazer uma pesquisa e tal, você vai ver que, na verdade, é até menos pessoas. Uma grande parte das pessoas hoje estão saindo de casa, tem aquela síndrome do fantástico, lembra que eu falei lá no início do curso, né? Já no domingo à noite ela já entra em depressão, por pensar que amanhã vai começar uma nova semana de martírio para ela, e tem que ir lá de novo naquele inferno, mais uma semana naquele inferno. Tem uma boa parte das empresas que ainda não entenderam isso ainda. E eu sempre gosto de falar, né, gente? A gente vê de tudo no mercado. Quando eu falo que as empresas, de um modo geral, estão ruins para trabalhar, eu não estou querendo generalizar, não. Tem empresas boas por aí. Eu sei que se eu for fazer alguma pesquisa com vocês aí, vai aparecer um ou outro aí que está feliz com a empresa que ele trabalha lá, que gosta de trabalhar lá, que gosta do ambiente de trabalho. Tem empresas que sabem muito bem fazer isso. Mas, infelizmente, ainda tem muita empresa que não entendeu esses processos de endomarketing, né? De você engajar o colaborador ali, de fazer a pessoa trabalhar feliz, implementar modernos sistemas de liderança dentro das organizações. Aquela ideia lá do gerentão capataz, aquilo já ficou para trás, que aquele Valdez falava para a gente lá no vídeo dele, né? Ele falava, as empresas modernas hoje não querem mais aquele capataz. Se o cara não arruma um líder, ele deixa a sala vazia, até ele encontrar um verdadeiro líder para ocupar aquele cargo. Que as organizações modernas hoje não querem mais esse tipo de ambiente de cobrança, de torturando o funcionário com tanta cobrança. É lógico que tem que haver uma certa cobrança. Você tem metas, tem objetivos, você tem avaliações e tal, mas não é para torturar o funcionário, não é para você chegar e fazer da vida do funcionário um inferno e aqui criar aquele clima, aquele ambiente de tensão, de cobrança, que, se você for estudar esse assunto aqui do Chiavenato, a gente vai ver até um certo ponto, né? Não sei se vai dar tempo de chegar lá, depois vocês continuam a ler para você ver. Isso gera doença. Esse tipo de clima gera doença na pessoa, por isso que a gente estuda isso aqui.
sabe? Tem pessoas aí adoecendo nas empresas, gera estresse, o estresse gera outros problemas, problemas de saúde, tem pessoas ficando hipertensas, com pressão alta, com problemas de saúde das mais variadas formas, tem gente com depressão, por causa do ambiente insalubre de trabalho. Que aqui o que a Venato fala, é preciso retê-los na organização sempre engajados. Se a gente está passando aqueles momentos bons de emprego, né, como a gente teve alguns anos atrás, aí 2011, 12, até 2013, foram momentos que estavam tendo uma quantidade boa de empregos aí a empresa ela nem consegue reter o funcionário, não. Se ele não está satisfeito com a empresa, está num momento econômico bom, ele vai dar um jeito de mandar o currículo dele e daqui a pouco aparece uma outra oportunidade para ele, ele vai procurar ir para um lugar melhor. Mas, às vezes, a gente está passando certos momentos, igual nós estamos vivendo hoje, que hoje ninguém se atreve a pedir demissão de emprego nenhum, né? Então, a pessoa acaba, a empresa acaba retendo a pessoa lá, porque a pessoa não tem outra opção. Hoje em dia está difícil, ninguém está muito animado a pedir demissão do emprego, porque sabe que está difícil lá fora. E aí acaba ficando lá na organização insatisfeito, chateado, não produz, porque uma pessoa desmotivada, ela não produz, e a pessoa vai se adoecendo, vai aumentando mais o problema, aí ela vai trazendo doenças para a vida dela, vai piorando ainda mais o quadro profissional dela, vai piorando o quadro para a empresa, que a empresa ainda não entendeu que quando você tem funcionários felizes trabalhando, quem ganha com isso, o maior beneficiado com isso é a própria empresa. A pessoa feliz, ela produz. Quem ganha com a produção da pessoa é a empresa. Então, né, para terminar essa primeira reflexão, gente, eu falei, isso aí, emprego é uma via de mão dupla. Sabe, um outro erro também é que tem muita empresa que ainda não entendeu um conceito e ainda fica achando, tem empresas por aí que ficam achando que está fazendo um favor para as pessoas, de dar emprego para ela. No final do mês, quando paga o salário da pessoa, está achando que está fazendo um favor, pagar o salário dela. Na verdade, ninguém está fazendo favor para ninguém. Eu falei isso numa das últimas aulas aí. É uma troca. Eu estou saindo de casa, estou indo lá para trabalhar, levando o meu conhecimento, a minha mão de obra, o meu serviço. Estou lá arregaçando a manga, trabalhando lá, botando em prática o que eu estou estudando, que eu estou adquirindo de conhecimento, eu estou lá levando para dentro da empresa, colocando à disposição da empresa o meu conhecimento, o meu trabalho, o meu suor, e em troca disso a empresa me paga. A empresa não está fazendo favor nenhum para mim me dar emprego, não, e me pagar meu salário, não. Então as empresas têm que pensar nisso, isso é uma troca, né? Nem eu estou fazendo favor para a empresa, nem a empresa está fazendo favor para mim. Tá? Então, e outra coisa interessante, para a gente terminar essa reflexão, as pessoas passam a maior parte do seu tempo na organização, em um local de trabalho, que constitui seu costumeiro habitat. O ambiente de trabalho se caracteriza por condições físicas, materiais, condições psicológicas e sociais, ambas intimamente relacionadas. Se você for parar para pensar, pessoal, olha só, nós passamos muito mais tempo da nossa vida no nosso ambiente de trabalho, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos gerentes, nossos chefes, do que com as nossas famílias. Se você for parar para pensar, você acorda cedinho, né? Tem gente aí que acorda muito cedo, às 5h30, 6 horas já está pulando da cama, 6h30, 7 horas já está pegando o ônibus, 8h30, 9 horas já está lá sentado lá no seu trabalho, lá trabalhando já, e é o dia inteiro ali naquele ambiente trabalhando, convivendo com seus colegas de trabalho. Saiu cedinho de casa, nem viu a família, o povo ainda está dormindo ainda. Trabalha o dia inteiro, dá 5h30, 6 horas. Mesmo que ela não tenha faculdade, que vai sair dali, vá para casa, ela vai chegar em casa 7h30, 8 horas da noite. Tem gente que mais tarde ainda, tem pessoas que eu conheço, gente aí que chega em casa 9 horas, 9h30 da noite. Mesmo quem consegue chegar um pouco mais cedo, chegar 8 horas da noite, aí vai ter o quê? Aí vai ver a família lá, vai passar umas 2 horas, 3 horas no máximo com a família, porque 10 horas cada um já está lá
né, dando um jeito de se acomodar, de já ir deitar para ver uma televisãozinha, daqui a pouco já tem que estar dormindo para no outro dia começar a vida de novo. Ou seja, você passa 8, 10 horas da sua vida, do seu dia, dentro do seu ambiente de trabalho, com os seus colegas de trabalho, e passa 3 horas com a sua família. Então, às vezes, até é triste, mas se você for parar para analisar, de repente, o emprego seu, de repente, é a sua primeira família, em vez de ser a segunda família. Oi? Oi. Eu acho que a situação ainda é pior para mãe que tem criança pequena. Porque lá na empresa onde eu trabalho tinha uma menina que ela até saiu de lá, foi trabalhar perto de casa, que o marido dela saía para trabalhar depois dela e chegava antes. Ela saía de casa, via a filha dormindo. Quando ela chegava, a filha já estava dormindo também. Nossa! Então era o pai que praticamente que dava banho, arrumava para ir para a escola e tal, e ela na rua trabalhando. É muito ruim. Ela falava assim, Miquel, eu só vejo minha filha praticamente, brinco com ela no final de semana, sábado e domingo. Ou então, quando eu dou sorte, às vezes, de chegar em casa durante a semana, ela ainda está acordada. Mas é muito difícil. Entendeu? É uma pena, pois é. É complicado. Pois é, Miquel, aí você deu um exemplo bacana aí, né? Eu sei que existem casos aí desse tipo, realmente. Já vi também mulheres por onde eu trabalhei por aí que também tinham uma situação parecida. E aí o que é triste é o seguinte, ainda pelo menos imagina, por isso que eu estou falando, o que as empresas têm que pensar. O que você, como um profissional da área de recursos humanos, um administrador, responsável pela empresa, né? O que a pessoa tem que pensar? Que pelo menos, então, essa pessoa, porque às vezes não tem como mudar esse quadro, a pessoa precisa trabalhar, não tem outra forma. Que então, pelo menos, tente transformar esse momento da vida da pessoa que ela está lá no trabalho num momento bom, recompensador. Porque o pior de tudo ainda, imagina só, o pior de tudo ainda é uma mãe que sacrifica o convívio dela com a filha porque ela tem que trabalhar e o trabalho dela é um inferno. Imagina só, como é que essa pessoa ela adoece cedo na vida, ela tem problemas psicológicos cedo na vida. Porque além dela estar vendo que ela está deixando de acompanhar o crescimento da filha dela, sai de manhã, a filha está dormindo, quando chega de noite, a filha já está dormindo já, então, às vezes, convive com a filha, mais no final de semana, e ela ainda passa o dia inteiro dela no inferno. Aí que é pior ainda, porque então, pelo menos, se ela tivesse um ambiente de trabalho bacana, saudável, que ela tivesse paz para trabalhar, trabalhasse feliz ali, ainda era um alento ainda, né? Falou, pelo menos, né? Eu estou aqui numa empresa bacana, que se preocupa comigo e tal, e com esse emprego eu estou conseguindo pagar o custeio todo lá da minha filha, ajudando meu marido a educar minha filha, pagando escola e tal, tratamento médico, dentista, remédio, que a filha precisa. Então, se ela perceber que está sendo pelo menos recompensador, ótimo, então menos mal. Mas o pior de tudo ainda é quando ela não vê ela não tem essa recompensa ainda. Além de não estar vendo a filha, ela vive um inferno ainda lá na empresa onde trabalha. Então, é um cuidado que as empresas têm que ter, que muitas empresas estão tendo, outras não. Então, você tem de um lado a higiene e segurança do trabalho, de outro a qualidade de vida das pessoas. Você tem que pensar, né, num ambiente propício para a pessoa ter paz, ter felicidade ali no seu ambiente de trabalho, ter qualidade de vida para ela poder produzir e retribuir isso para a empresa. Alguns aspectos constituem os fundamentos básicos para que uma organização se torne o melhor lugar para trabalhar. Se esse mínimo elementar não for plenamente alcançado e ultrapassado, não há que se falar em manter pessoas. Elas certamente migrarão para outro lugar ou permanecerão insatisfeitas e pouco produtivas. Aquilo que eu acabei de falar, né? Mesmo que a empresa consiga manter a pessoa, e às vezes pela circunstância dos momentos que nós estamos passando, a pessoa não vai conseguir migrar para outro lugar, ela vai continuar lá sofrendo, insatisfeita, e quem está perdendo com isso é a empresa, porque a pessoa se torna pouco produtiva, ninguém produz.
Ninguém produz insatisfeito, gente, não tem como. Eu falo por experiência própria minha. Tive momentos aí na minha, não vou citar nomes de empresa, lógico que não, mas nessas minhas vivências profissionais aí, eu já passei momentos aí que eu estava numa empresa lá, mas já rezando para acontecer alguma coisa e pedindo, mandando currículo para outros lugares, só esperando aparecer uma oportunidadezinha lá para eu poder sair daqui, para poder ir para uma outra coisa melhor. Enquanto eu estava aqui insatisfeito, eu lembro muito bem para que eu vou ficar lá me esforçando e me matando lá, se eu não estou satisfeito e se eu já estou olhando uma outra oportunidade e já estou percebendo uma possibilidade de uma outra empresa me chamar. Então, quem está perdendo com isso? Aquela empresa lá, a empresa que está perdendo. Se você não cria esse clima de trabalho propício para as pessoas trabalharem felizes, né? Então, a gestão de pessoas envolve responsabilidades legais e morais de assegurar um local de trabalho livre de riscos desnecessários e condições ambientais que possam provocar danos à saúde física e mental das pessoas. Porque, como eu falei aqui, esses ambientes ruins de trabalho, insalubres, vão causando problemas físicos e mentais nas pessoas, depressão, estresse, uma série de coisas. As doenças profissionais e os acidentes do trabalho provocam enormes prejuízos em termos de custos humanos, sociais e financeiros. Podem ocorrer casualmente, mas precisam ser evitados por programas preventivos e profiláticos. Né? Existem programas de prevenção aí de acidente de trabalho que as empresas implementam. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. Nas últimas décadas, foram feitos inúmeros progressos na redução e na prevenção de doenças e acidentes relacionados com o trabalho. Então, olha lá, a higiene do trabalho é essa área do RH que se preocupa com a saúde física e mental das pessoas e as condições de bem-estar, de qualidade de vida das pessoas, né? Então, o que a Viana fala, a higiene do trabalho, a higiene ocupacional está relacionada com as condições ambientais do trabalho, que assim, a gente vai ver já essas condições ambientais, que asseguram a saúde física e mental das pessoas e as condições de bem-estar delas. Do ponto de vista da saúde física, o local de trabalho é a área de ação da higiene do trabalho, que envolve aspectos ligados à exposição do organismo humano a agentes externos como ruído, ar, temperatura, umidade, luminosidade, equipamentos. Então, a gente, quando pensa em ambiente de trabalho, pessoal, a gente sempre tem na mente da gente, às vezes, não sei se algum de vocês aí já trabalhou em algum tipo de indústria que seja diferente de uma empresa que você trabalha dentro de um escritório. Porque eu, pelo menos, fui acostumado a minha vida toda, desde que eu vim aqui para o Rio, trabalhar dentro de um escritório. Uma salinha, um escritório confortável, com ar-condicionado, ali numa mesinha, com computador. Agora, você tem que pensar também nessas indústrias, essas fábricas aí, e que tem barulhos excessivos de máquinas e de equipamentos. O ar, às vezes, não é um ar muito puro, por causa da própria fábrica lá que exala fumaça, gases tóxicos. Temperatura, não é todo profissional que trabalha lá no ar-condicionado, geladinho, gostosinho. Tem pessoas que trabalham em ambientes, né, sem ar-condicionado. Questões de luminosidade, os equipamentos, tudo isso é preciso analisar, é preciso ser estudado para que isso não cause nenhum tipo de dano à saúde física da pessoa. A gente vai ver no final, eu vou encerrar a aula falando sobre um programa que estuda isso aí, que é o PPRA, que nunca ouviu falar, o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, que estuda o risco que o ambiente de trabalho pode ocasionar para a saúde física da pessoa. Então, nós vamos falar sobre isso mais no finalzinho, antes de eu encerrar a aula. Assim, um ambiente saudável de trabalho deve envolver condições ambientais físicas que atuem positivamente sobre todos os órgãos dos sentidos humanos, visão, audição, tato, olfato, luminosidade, o ar que eu respiro, as condições de temperatura, tudo devem favorecer para que esse ambiente não cause nenhum tipo de prejuízo à minha saúde, à minha integridade física, né?
E do ponto de vista mental, né? O ambiente de trabalho deve envolver condições psicológicas e sociológicas saudáveis que atuem positivamente sobre o comportamento das pessoas, evitando impactos emocionais como o estresse, aquilo que eu falei. Esses ambientes onde pode ser que não seja nada relacionado à temperatura, o cara trabalha lá no ar-condicionado geladinho, dentro da salinha dele, não tenha poluição de ar, tenha um ar-condicionado bom, que ele respira aquele arzinho puro e tal, mas aí vem a pressão excessiva, a cobrança excessiva, aquele estilo de liderança autoritário, autocrático, sabe? Que acaba gerando um impacto emocional na pessoa e tem problema do mesmo jeito. Então, são dois fatores aqui que a gente precisa analisar para a gente entender se o ambiente de trabalho não está trazendo nenhum tipo de prejuízo ou de problema para a saúde física e mental do funcionário. Professor, olha lá, aqui, ó, pode falar. Às vezes, a política da empresa é legal, é boa para o funcionário, é uma empresa flexível, né, de horário, esse tipo de coisa que às vezes acaba trazendo qualidade de vida para o funcionário. Mas às vezes acontece que eu ia falar sobre isso. O líder é tóxico. O líder é que está errado. E às vezes a direção acima do líder não percebe que aquele líder desmotiva a equipe. Quando o RH faz uma pesquisa de clima, os funcionários são tão coagidos que eles têm medo de falar a verdade. Porque o cara, a pesquisa de clima é uma vez por ano. O cara é coagido pelo líder dele o ano inteiro. Quando chega ali na pesquisa, o cara tem medo. Porque se ele falar alguma coisa, né? Se vão falar, se vai ser descoberto, se vai saber quem foi. De repente vaza a informação ali, alguém, né? O cara fica com medo. E aí o funcionário não fala e aquele líder continua ali na empresa. E aquilo vai se perpetuando, né? E aí, uma coisa que é legal, entendeu? Acaba se tornando uma coisa muito ruim. Exatamente. Jéssica, Gláucia, a Gláucia também comentou ali. Parece que o Miquel também quer falar. Mas um tempo atrás eu vi uma matéria, uma pesquisa sobre isso, sobre líderes que eles mesmos, o problema é a liderança, que é prejudicial, uma liderança nociva, sabe? E que ocasiona esse tipo de coisa que você falou. Ela ainda oprime o pessoal ali, fica todo mundo morrendo de medo, e aí acaba que o problema não se corrige. Quando há uma avaliação, as pessoas ainda ficam com tanto medo, coagidas ainda ali, com tanto medo que não relatam o que realmente acontece na empresa e aquilo vai passando. Professor, eu já tive uma líder que, assim, eu sentia que eu era a pior funcionária do mundo, de verdade. Era tão ruim, eu chorava para entrar na empresa, que eu não queria que meu dia fosse do jeito que era, sabe? E era muito ruim. Assim, tudo que era de negativo, que ela podia pontuar, ela pontuava. Era sempre assim. Aí, um belo dia, teve uma reunião e eram para um outro nível, né? Que não era o meu, hierárquico. E aí, uma pessoa que tinha um pouco mais de contato comigo veio me falar que eu fui elogiada na reunião. Eu falei, gente, como assim? Ela me odeia, ela não gosta de nada que eu faço. Não, mas ela te elogiou o tempo inteiro. Falou que seu trabalho é maravilhoso, que é um trabalho exemplar, que do jeito que você faz, às vezes ela leva para a equipe fazer igual, porque ela gosta da forma que você faz. Eu falei, olha, é maluca, ou eu não sei. Porque, você vê, o jeito dela me fazer trabalhar era me oprimindo. Gente, que coisa maluca. Eu não aguentava, não. Jéssica, mas é interessante, sabe por quê, cara? Que a gente... Eu costumo falar, né? Parece que Deus nos deu uma missão difícil demais, essa vida nossa aqui na Terra. Porque além da gente ter os nossos problemas
que não tem como escapulir, que são as perdas, doenças, as coisas que acontecem na nossa vida, que nos fazem sofrer bastante e tal, a gente ainda tem que trabalhar numa empresa ainda para se sustentar, para a gente ganhar a nossa vida. E trabalhar com outros seres humanos, porque o problema é sério, sabe por quê? O que tem de gente maluca por aí afora, minha filha, que eu já vi, eu também já tive esse mesmo problema que você está passando. Você já passou, que você falou aí, né? Eu já tive esse mesmo problema, de uma liderança lá no passado que eu tive, que a pessoa parece que ela tinha prazer, como é que é o nome disso? Ela era sádica, né? Sádica, ela gostava de ver os outros sofrendo. Sabe, que coisa chata, que coisa ridícula. Chamava lá o funcionário lá para, sabe, parece que ela fazia questão de humilhar a pessoa, de ver a pessoa sofrer, parece que ela se sentia bem. Sabe, aquilo parece que dava prazer para ela de ver que a outra pessoa estava sofrendo, ela estava lá punindo a outra pessoa. Sabe, eu senti aquilo no olho da pessoa. Sabe, isso é uma doença. Uma pessoa desse tipo, ela precisa de tratamento, ela precisa de psicólogo, é ela que está com problema. E aí é tão estranho, igual você falou aí, ó, que aquilo parece que é realmente aquele prazer que ela tem ali de pisar na pessoa. Mas gosta de você, gosta do profissional. E na hora que tem as reuniões de diretoria, elogia o profissional. Ah, mas então por que pisa? Por que humilha? Por que faz certas coisas lá? É maluquice da cabeça das pessoas. Que tem de gente maluco por aí, assumindo cargos aí de liderança nessas empresas. Gente, quem sofre com isso? Os trabalhadores. Professor, esse caso da Jéssica, ela falar que a moça não gostava dela, humilhava, essas coisas, na minha opinião, acho que isso é falta de caráter, sabia? Porque eu acho que quando você gosta de uma pessoa, gosta do trabalho, você não humilha ela, você não maltrata a pessoa, entendeu? Uma coisa é você chamar a atenção da pessoa por um erro ou alguma coisa do tipo. Outra coisa é você humilhá-la constantemente, maltratar. Diferente. Eu acho que nesse caso é falta de caráter mesmo. É algum desvio, realmente, de caráter, alguma coisa. Acho que ela gostava, Miquéias. Depois que eu percebi, depois que eu soube disso, que eu comecei a perceber, de fato, entendeu? Que não era o meu trabalho, aí é que é o lado pior, né? Aí eu comecei a não me importar mais. Eu fazia o meu trabalho do jeito que eu sempre fiz, mas eu não me importava mais. Qualquer coisa que ela falasse, eu fazia assim, tá bom. Fazia assim, entendeu? Tipo, meio que entrava por um ouvido e saia pelo outro. Aí, com o tempo, eu acho que ela foi vendo que não me afetava mais, ela foi parando. Mas no início, assim, eu chorava dentro do setor, porque ela gritava comigo dentro do setor, na frente dos outros funcionários. Era uma situação realmente, assim, até de processo, né? De assédio moral. Mas eu acho que como ela via que aquilo me afetava e eu não fazia nada, né? Tipo assim, não externava, ela continuava fazendo. E aí, no dia que ela viu que eu ficava tipo, tá bom, né? Vou fazer, tá bom? Pode deixar. Vou anotar aqui. Meio que eu não ligava mais, aí ela parou. Não fez mais. Mas durou um tempão, tá? Durou um tempão. Pessoal, eu tenho muita vontade, eu ainda vou fazer isso ainda, realizar um sonho da minha vida. Eu tenho muita vontade de fazer um curso de psicologia. Eu sou administrador, né? Minha formação. Professor, eu também. Tenho muita vontade de estudar psicologia, sabe? Porque, para a gente viver nesse mundo aqui, nessa vida que a gente vive, rodeado de pessoas e tal, se você não dá um jeito de entender a mente humana, entender como é que os outros... a gente acaba... Eu já aprendi muita coisa, mas eu vim aprendendo aos trancos e barrancos. Eu vim aprendendo aos trancos e barrancos. Vocês talvez não saibam, mas uma boa parte dos meus últimos anos todos aí, eu sempre fiz tratamento psicológico. Eu comecei lá em 2010, mais ou menos, que eu comecei a ir direto em psicólogo. Foi num momento, até não foi por causa do trabalho, não, foi por causa da separação. Tinha casado, era o segundo casamento meu, e a coisa deu errado de novo, daí um tempo, e eu estava já, sabe, nossa, eu estava naquele casamento lá, achando que aquilo ali ia ser a solução da minha vida, quando veio, num momento, a coisa desmoronou, deu errado de novo, segundo casamento, aquilo me fez mal,
eu tinha um plano de saúde bom que cobria esses tratamentos psicológicos, comecei a fazer tratamento, e aí, tratamento psicológico, gente, é uma coisa que eu aconselho para todo mundo. Para todo mundo. Muita gente acha que tratamento psicológico é para maluco, para quem está com problema de cabeça, e na verdade não é. Porque depois que eu comecei a frequentar psicólogo, eu nunca mais parei. Eu parei agora recentemente e tal, por causa de outras coisas da vida aí, mas também já tô com a vida agora toda arrumada, e eu tô com tanto projeto na minha vida, precisando de engatilhar e tal. Tem um tempo que eu não vou, combinei com o psicólogo há um tempo, também estava precisando mais, período bom da vida aí. Mas, ó, de lá para cá, eu até 2019, até o ano passado, eu estava fazendo tratamento psicológico. Tratei no início lá por causa da separação, resolvi o meu problema e tal, resolvi o meu problema, e aí eu comecei a ter problema no emprego, continuei por causa do problema no emprego, e isso me ajudou de uma certa forma nos meus empregos todos, sabe? Que a todo momento na vida, seja no trabalho, seja é tanto problema que vai acontecendo que as pessoas vão te causando problema e você não sabe conviver com aquilo, não sabe se desvencilhar daquilo. E às vezes um psicólogo, o cara, primeiro ele está de fora e ele tem a técnica para entender lá, para te encaminhar, para te dar uma melhor solução do que você... Ele não fala para você o que você deve fazer, mas ele te dá o caminho, ele vai te guiando, vai te dando o caminho até você mesmo enxergar o melhor caminho para você. Então, é uma coisa que eu aconselho para todo mundo. A partir do momento que você tiver condições, né, a hora que você arrumar um emprego, de repente você tem um plano de saúde bom, e seu plano cobre acompanhamento psicológico, dá um jeito de fazer, que é uma maravilha. E aí, nessa minha experiência que eu tenho já quase 10 anos que eu frequento psicólogo, a gente acaba aprendendo muita coisa também, entendendo como é que o ser humano reage, como é que o ser humano pensa, a gente vai entendendo um pouquinho, né? E aí que me despertou ainda mais a vontade de eu fazer um curso de psicologia para acabar de entender. Eu acho que a gente nunca vai entender 100% da mente humana, mas vai entender um pouco, pelo menos de uma certa forma, que te permite conviver melhor com esse tipo de situação da vida. Eu também, lá no início, eu sofria com coisas do meu emprego lá, ia embora para casa, que eu não conseguia dormir, que depois, com o tempo, você vai amadurecendo e vai entendendo, vai conversando com o psicólogo, você vai vendo como lidar com essa situação. Não é? Você continua os problemas, não é que os problemas acabam, não, mas ameniza. Você consegue passar pelos problemas de uma forma mais tranquila. O que é a Glaucia? Glaucia, você faz a psicologia, é? Muito bacana. Eu, um dia, com toda certeza, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, você vai me ver lá no curso de psicologia, lá fazendo psicologia. Eu passei a gostar dessa área, sabe? De ir lá conversar com o psicólogo, ele vai te explicando coisas, você vai entendendo como é que o negócio funciona, e aí você vai, sabe, gostando daquilo. É muito legal, tá na reta final, que bom. Conselho para todo mundo a fazer simples tratamento psicológico. E não espera ter problema para ir no psicólogo, não, gente. O psicólogo é uma coisa que você deve frequentar, mesmo sem ter problema. O problema é esse, todo mundo acha que tem que ter problema para ir no psicólogo. Psicólogo é coisa para gente maluca, para gente doida. Não é, não. É para nos orientar sobre a vida. Um problema que ocorre, a Glaucia deve saber aqui o que eu vou falar, que às vezes muita gente não gosta, fala que foi e não gostou. Ah, uma vez eu já fui no psicólogo, não gostei. O problema, aconteceu isso comigo, tá? E aí muitas pessoas me falaram. Às vezes o que acontece, você tem que bater o seu santo com o do psicólogo ali. Quando eu tive esse meu problema lá, de separação, que eu estava sofrendo... É verdade. Eu fui em 3 psicólogos, Glaucia, eu fui em 3 psicólogos e não dei certo com nenhum dos 3. Eu já estava assim, esse negócio não vai me ajudar em nada, não. Esse negócio não está ajudando, não está dando certo, não estou gostando, não era... Até que uma amiga minha, que era psicóloga, que eu comentei com ela sobre o problema, ela falou, não, então, peraí, não desiste, não. É porque você foi nos psicólogos errados.
O santo ali não bateu. Tem que casar. Tem que dar certo. E é o estilo da psicologia da pessoa lá, né, não sei o quê e tal, me explicou lá a parte mais técnica da coisa, falou, eu vou te dar eu tô percebendo o estágio que você tá, eu vou te dar um telefone de uma amiga minha psicóloga, que eu sei que ela vai cuidar bem do seu problema. Liga para ela, marca com ela, eu já vou até ligar para ela, avisando que você vai ligar. Aí, casou igual uma luva, foi uma beleza. Nossa, aí que eu vi que aí realmente falou, nossa, graças a Deus, eu me acertei com ela. E já assim, tive 3 psicólogos, professor. E uma vez eu já tive 3 psicólogos de longo tempo, né? De anos, assim. E uma vez eu fui num psicólogo, aí eu não sei o porquê exatamente eu não fui assim, não bate, não sei nem te explicar o que é. Eu não sei se era porque ele era homem, e aí eu não sei o que eu criei ali, que eu não queria falar com ele, ou eu não sei se era porque ele era uma pessoa ativa. Eu sou uma pessoa muito ativa, de falar e tal. E ele também era, eu queria falar, ele ficava falando junto comigo, aquilo me incomodava, entendeu? Parecia que ele que estava no psicólogo. Aí aquilo me incomodava. Aí as outras 3 que eu tive, as 3 eram completamente passivas, sabe? Assim, aquela pessoa que fala baixo e deixa você ficar falando. Com elas 3 eu sempre me dei muito bem. Agora, esse cara, eu fui numa consulta só, e eu saí com tanto ódio dele, que parecia que eu estava ali por causa dele. Mas não deu certo. E realmente, tem isso sim, da gente não bater com o psicólogo. É muito doido. E uma outra coisa, uma última coisa, para mim dar sequência ali, uma última coisa também que eu acho interessante, já que eu estou dando esse conselho para vocês, né? Um problema que eu percebi também, a Glaucia, se eu estiver errado, ela me corrige ali, por favor. Mas é que eu percebi isso. Conversando com outras pessoas, outros amigos meus, outras pessoas que também foram em psicólogos, que não deu certo. Às vezes a pessoa ela vai no psicólogo achando que vai chegar lá, o psicólogo vai falar uma palavra mágica com a pessoa lá e que vai solucionar o problema da pessoa assim, da noite para o dia. E não, infelizmente não é assim. Sabe, eu já vi muita gente falando, eu já fui psicólogo, cheguei lá, não adiantou nada, não resolveu meu problema, nada. Mas a pessoa, o psicólogo, porque, tipo assim, vamos dar um exemplo, né? A mulher está com problema lá com o casamento dela, com o marido dela. Ela acha que ela vai chegar no psicólogo, vai conversar, e que o psicólogo vai falar com ela. Então, você tem que separar, você tem que se dar um jeito. E o psicólogo, ele jamais, ele vai dar uma opinião para você sobre o seu problema. Ele não vai falar para você o que você deve fazer ou deixar de fazer, não. Ele vai te ajudar a entender o melhor caminho, e é você que vai enxergar o melhor caminho que você vai seguir, o que você deve fazer. E isso, lógico, o cara não vai conseguir fazer isso em 2, 3 sessões. Tem uma outra também. O cara tem que entender o seu problema, devagarzinho, ele vai entendendo a sua mente, ele vai entendendo como que a sua mente está reagindo àquele problema, para ele começar a te dar um caminho, e aí ele vai fazer você enxergar o melhor caminho que você vai sair. Ele não vai virar para você e vai falar, Jéssica, então eu acho que você deve sair desse emprego. Você não vai ver um psicólogo falar isso. Tem uma outra síndrome. Oi? Tem uma outra síndrome também. Eu tenho uma amiga que, às vezes, a gente conversa horas. Aí ela chora, sabe? Assim, o marido dela tem uns problemas de saúde e tal. Ela chora, sabe? Aí eu aconselho ela, eu falo, poxa, procura um psicólogo, vai ser bom para você, né? Você pode falar as coisas abertamente e tal. Aí, quando ela procura o psicólogo, quando ela assume que ela precisa, ela vai no psicólogo. Aí, quando ela volta, eu perguntei como é que foi no psicólogo. Aí ela, foi tudo bem. Olha, conversei com ele, ele falou que eu não preciso de consulta. Aí eu começo, caraca, mas você falou daquilo, que você chora, que você não dorme. Não, eu conversei com ele, assim, das coisas do meu dia a dia, e ele falou que eu não preciso. Falei, claro, você só falou das coisas boas, você foi lá e falou dos problemas, você não precisa. Mas, quer dizer, a negativa dela é tão grande que ela não consegue ir e abrir. Mas comigo ela abre, chora e tudo mais. Mas com o psicólogo ela não consegue, mas é uma negativa dela.
É interessante, é interessante. Mas eu, graças a Deus, nesse momento, eu acabei me acertando com essa psicóloga lá. De lá para cá, nunca deixei de ir, sempre fui. Gosto muito de ir. Até mesmo em momentos da minha vida aí que eu estava bem, aí eu continuava indo para. Aí eu ia para ele me ajudar, eu traçar meus planos futuros, até nisso ajudava. Eu não estava indo lá para tratar de problema nenhum, não. Eu estava pensando o que eu vou fazer da minha vida no futuro. Eu quero abrir minhas empresas e eu estou assim, assim, assado. Eu estou com medo de sair do meu emprego para poder dar os meus voos, abrir minha empresa. Eu estou inseguro com isso. Tal. Aí, sabe, me ajudou bastante com uma série de coisas na vida, até mesmo em momentos que eu não estava com problemas, sabe? Então, é bem interessante, sim. Mas vamos lá, então, olha só, principais itens do programa de segurança de trabalho, de higiene do trabalho, né? Em primeiro lugar, você tem a questão física do ambiente de trabalho, né? Ligados ao bem-estar, o ambiente físico, a iluminação, se a iluminação está adequada ao tipo de atividade, ventilação, né? Se tem algum tipo de excesso de gás, de fumaça, de odores desagradáveis, qualquer coisa que atrapalhe ali o dia a dia da pessoa para ela trabalhar, né? Bem como efetivar a proibição de fumar e utilizar máscaras, caso necessário. Se a temperatura está adequada ou não está. Tem lugares que às vezes eu já vi que tem ar-condicionado, mas também é um frio também dentro do negócio que ninguém aguenta ficar lá dentro. Então, a empresa tem que tomar esse tipo de cuidado, se a temperatura ambiente ali está, né, a contento ali de todo mundo e tal. Ruídos, né, se está tendo excesso de barulho de máquinas. Eu falo aqui que a gente está acostumado muito a pensar no ambiente de trabalho de um escritório, mas tem gente que trabalha em indústrias por aí, que tem ruídos muito altos, barulho de máquinas, equipamentos e tal. O conforto, se o ambiente está agradável, repousante, aconchegante. Então, eu falei para vocês, né, que eu já vi muito, eu já acompanhei já lá no meu emprego, embora eu não seja dessa área, mas por trabalhar numa administradora de condomínio, como eu trabalhava numa administradora de condomínios, todo condomínio ele é obrigado a fazer um tal de PPRA. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Que lá todo condomínio ele é obrigado a contratar uma empresa uma vez por ano para ela ir lá fazer esse programa. Então, a gente orientava, passava lá os contatos dessas empresas que fazem para os condomínios, agendava para o condomínio, né? Às vezes o síndico ligava, estou precisando fazer meu PPRA, você tem como pedir a empresa para vir cá? Então a gente fazia a ponte, agendava. A administradora não faz isso, né? Mas a gente tinha as empresas parceiras que faziam esse programa. E eu, em alguns casos, eu cheguei a ir ver, acompanhar. Eu fui lá com o cara da empresa, que eu conhecia o condomínio e tal. Fui lá para acompanhar, para ver, eu estava curioso para ver como é que era feito. Então, gente, chegava um técnico lá da empresa, que faz o PPRA, ele pegava cada um dos funcionários e ia entender a função de cada um dele, o que ele fazia, que tipo de função, de atividade que ele tinha, e se tinha alguma coisa qualquer no ambiente de trabalho que pudesse oferecer algum tipo de risco para a saúde, para a integridade física dele. Então, por exemplo, chegava lá o porteiro, né? O senhor é o porteiro, como é que é o seu trabalho? Não, eu fico aqui praticamente o dia todo sentado aqui na portaria. Tá, aí ele ia falar, e essa cadeira que você usa aí, a cadeira tá boa, tá confortável, deixa eu dar uma olhada. Ele avaliava a cadeira, às vezes eu já vi o porteiro reclamar, falou, essa cadeira tá me dando uma dor na coluna. Aí o cara ia fazendo um laudo, ele ia fazendo um laudo técnico, tudo que ele via que tivesse prejudicando a saúde do profissional, ele ia anotando no laudo, né? E o que mais que você faz? Você fica sentado, qual uma outra atividade você tem? Eu separo as cartas que chegam do correio para colocar no escaninho. Então você tem que ler. Mas essa luz aqui, então, o cara virava, essa luz aqui, então, está meio escuro aqui para você. O cara falava, realmente, está meio escuro mesmo. Eu pego a carta aqui, eu custo
a enxergar a letra. Então, tem que trocar essa lâmpada, tem que ter um ambiente mais claro, senão vai te prejudicar a sua vista. Aí, anotava no laudo lá, né? Trocar a lâmpada do negócio, trocar a cadeira do cara, trocar a lâmpada, a mesa, se está adequado, se não está. Você, o que você faz? Eu manuseio o lixo, eu pego o lixo, põe para fora. Você usa luva, equipamento, EPI? Não, não uso, não. Então é um erro, você tem que estar usando equipamento, você não pode manusear o lixo sem a luva. Ou seja, ele rodava o condomínio todo, com todos os funcionários, olhava todo o ambiente de trabalho para entender se tinha alguma coisa qualquer errada no ambiente de trabalho, nos equipamentos que eles manuseavam, que pudesse oferecer algum tipo de risco para aquele profissional. Tudo que ele percebesse, colocava no laudo, depois desse laudo era apresentado lá ao síndico e ia dado prazo para o síndico para fazer as adequações. Se tivesse coisa séria lá, daqui a pouco, mandava lá um fiscal lá para ver. Se o síndico não tivesse feito as adequações, né, isso pode gerar um problema. Vamos supor que isso uma hora leve a um acidente de trabalho. Vamos supor que se aquele profissional que manuseia lixo, ele seja contaminado com o lixo. E a empresa fez um laudo e determinou que o síndico fizesse a adequação. E o síndico não fez. Então, olha o problema. Isso vai gerar um processo e esse síndico lá vai responder. Aí ele que vai ser o responsável pela coisa. Porque ele estava, o funcionário, fazendo um processo de uma forma indevida, descumprindo a legislação. A empresa foi lá, fez um laudo, colocou no laudo lá que tinha que ser feita a adequação e o responsável não fez a adequação, né? Então, isso aqui é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, que olha o ambiente de trabalho. Isso aqui que eu estou falando, ó, o ambiente físico de trabalho. E você tem os outros aspectos, né? Os outros aspectos aqui que envolvem uma coisa que eu falo bastante, o ambiente psicológico, ligado ao bem-estar psicológico. Que aí, ó, os relacionamentos humanos, se estão saudáveis ou não estão saudáveis, a empresa precisa preocupar com isso. A empresa precisa entender como é que está ali o relacionamento entre seus funcionários, se está bom, se está ruim, que tipo de problema está acontecendo. Tentar ajudar de alguma forma. Eu não dei um exemplo para vocês, gente, que eu vivenciei uma coisa, uma vez lá, naquela empresa que eu passei, que eu achei interessante. Fala sobre isso aqui, ó. A empresa, ela percebia que os seus gerentes não se davam bem. Relacionamento entre os gerentes, o próprio gerente da empresa não estava bem. Contratou uma empresa de consultoria preocupada com isso aqui. Falou, gente, eu chego em casa, eu não durmo. O diretor falou, eu não durmo de ver aqui no meu dia a dia, no meu trabalho, nos meus próprios gerentes não se dão bem. A empresa de RH foi lá, tinha uma psicóloga muito boa, estudou, analisou, conversou com outra lá, foi lá, gente, uma coisa boba que ela fez foi aquele testezinho lá da dominância cerebral, contei para vocês, né? Aplicou lá um teste de dominância cerebral, aplicou aqueles testes lá de MBTI, de personalidade, e mostrou para cada um, para todo mundo, né? Cada um tinha uma personalidade diferente, cada um pensava com uma parte do cérebro diferente do outro, aquilo gerava características diferentes. As pessoas passaram a entender que, na verdade, não era o outro lá que estava pegando no pé dele, que não era o outro que era chato, que aquilo era um comportamento que a personalidade dele tinha aquela característica de comportamento, ele nasceu daquele jeito. Não é picuinha da pessoa, não é enjoamento dela, não é, então não tem jeito. E aí você entende que você tem que aprender a conviver com pessoas diferentes. Gente, a hora que fez isso, que a gente entendeu, melhorou. Mas, assim, eu posso falar que melhorou 90% o relacionamento dessas pessoas, desses gerentes. Não quer dizer que acabou, não. Nunca mais, então, teve nenhum tipo de discussão, não. Não quer dizer que vai acabar 100%, não. Mas melhorou 90%, 80%, 90%. Sabe? Então, mas a empresa se preocupou.
Então, as empresas têm que se preocupar, se perceber, têm que tomar as ações corretivas. O que não pode é você deixar aquele ambiente insalubre, o pessoal se relacionando mal, o pessoal, sabe, aquele ambiente cheio de intriga, cheio de oposição uns contra os outros. Não é um ambiente para uma pessoa trabalhar. Isso vai trazer doença para as pessoas, doenças psicológicas, né? O estilo de gerência, às vezes, né, tem empresas que têm estilo muito autocrático, não permite a participação dos funcionários também, isso é ruim. Eu falei aqui de um exemplo também meu, de uma empresa que eu trabalhei, que não tinha liberdade para fazer nada. Tudo que eu precisasse fazer, tem que ter a assinatura do presidente da empresa. Aí você acaba pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que se eu não tenho liberdade para nada? Então, as empresas modernas hoje estão buscando as lideranças democráticas, participativas, onde todo mundo possa participar, possa, né, contribuir com a empresa, eliminar qualquer tipo de fonte de estresse e fazer com que as pessoas se envolvam, né, pessoalmente, emocionalmente, com a empresa, com o dia a dia. A aplicação de princípios de ergonomia para eliminar a fadiga envolvendo. Isso aqui tá ligado também àquele programa de prevenção de risco ambiental que eu falei, né? Máquinas e equipamentos adequados às características do usuário, as mesas e instalações ajustadas ao tamanho das pessoas, ferramentas que reduzam a necessidade de esforço físico. Isso aqui tudo é avaliado também naquele programa de prevenção de risco ambiental. Se o cara falar, não, eu manuseio tal máquina, ele vai lá, o técnico vai lá, vai ver o camarada usando a máquina, para ver se vai testar a máquina, vai analisar a máquina, se ela está adaptada ao profissional, que pode ter o tamanho maior, menor, sei lá, altura, uma série de coisas que precisam ser ajustadas, né? Que às vezes é uma coisa que para a gente é boba, e às vezes não, a altura da cadeira que você fica sentado no seu escritório, a altura do monitor, você que trabalha no computador, até isso interfere. Se você tem um monitor muito baixo, que faz você ficar trabalhando, olhando para baixo, isso, se for pouco tempo, não traz problema, mas imagina você 10 anos trabalhando, né, olhando para baixo e forçando sua vista. Então, por isso a empresa vai ajustar, para que seu monitor fique mais ou menos na altura do seu rosto, para que você possa trabalhar olhando de frente para o seu monitor. Então, tudo isso, né, é visto nesses programas. E para encerrar, daqui a pouco eu vou falar da prova, além desse PPRA, você tem um programa também que envolve a saúde ocupacional da pessoa, do profissional. Eu vou pular aqui só para um quadrinho, ó. Tem uma lei aqui, tá vendo, ó? Que esse programinha, quem de vocês aí já trabalha, já está trabalhando, deve saber. Você fez um exame médico quando começou sua vida profissional lá na empresa? Então, aquele exame médico é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, são duas siglas muito usadas na empresa. O PPRA, Programa de Prevenção de Risco Ambiental, e esse aqui é o PCMSO, que aí agora você vai fazer um exame para saber se você está apto, a sua saúde está apta ao trabalho. Embora, pessoal, olha só, deixa eu falar primeiro aqui o que é, depois eu falo embora. Olha lá. Esse programa, né, é aquilo que eu falei. Quando você vai lá na empresa, faz o seu processo seletivo, foi aprovado para trabalhar, a Ediane falou ASO, isso mesmo. Foi aprovado para trabalhar, você vai ser encaminhado para o DP, o DP ele vai te passar lá uma série de documentos que você tem que providenciar, e já vai marcar o seu exame admissional. É aquele PCMSO inicial, é o exame admissional seu. Aí você vai lá, faz o exame, beleza, tá apto e tal. Periodicamente, uma vez por ano, você tem que fazer o exame periódico. Passou um ano na empresa, tem que voltar lá, fazer o exame novamente e tal. Se mudar de função, se você for afastado, estiver retomando ao trabalho, tem que fazer o exame de novo. O que eu acho, né, gente? Aí é uma opinião minha, que eu também peço para você me entender o que eu estou falando, que eu não quero generalizar, tá? Não quero falar de todas as empresas por aí afora, não, porque eu mesmo
Já vi empresas boas, que uma vez eu fiz um PCMSO, um programa desse muito bom, mas em outras ocasiões eu fiz um PCMSO lá que acho, sabe, que você olha assim e fala assim, para que eu faço um exame desse? Então, assim, infelizmente, né, no nosso Brasil, você tem empresas de todas as formas, todas as áreas. Todas as áreas. Tem empresas boas, tem empresas ruins. Então, eu acho que devia haver realmente um rigor maior nesses exames médicos. Porque eu já fui uma vez fazer um desse exame médico aí, que o médico sentou comigo, fez uma série de perguntas, e perguntou mesmo, e analisou. Teve algum caso de doença na sua família? Eu falei lá um problema lá de um antepassado meu, ele procurou se aprofundar sobre aquilo e tal. Fez alguns exames lá comigo, conversou, beleza, pelo menos ele, sabe, se aprofundou, foi um pouquinho demorado. Eu fiquei lá uns 15, 20 minutos lá num examezinho médico desse. Mediu pressão e tal. Já teve uma outra vez que eu cheguei lá, dei o papel para a mulher, ela só olhou, ela foi fazendo assim, umas 10 perguntinhas rápidas. Tem isso, não, tem isso, não, tem não. Beleza, baixou o carimbo, tá apto a trabalhar. Ou seja, não mediu pressão, fez nada, fez exame nenhum. E só olhou para a cara da pessoa e já liberou o exame admissional da pessoa. Isso eu já vi acontecer. Não estou falando que é toda empresa que é assim. Estou falando que eu já vi empresas sérias também que fazem um exame um pouquinho mais detalhado. Eu, na minha opinião, eu acho que, né, devia haver uma certa preocupação um pouquinho maior, sim, no momento desse, tá? Admitindo um funcionário, de analisar como é que anda a saúde realmente dele. Professor, o senhor falou nisso agora. Antigamente, a empresa que prestava serviços médicos lá para empresas de trabalho, ela era desse tipo que o senhor falou. Chegava lá, só verificava a pressão e tá apto, acabou. Aí, quando a empresa mudou para uma nova empresa, os funcionários sentiram até aquele baque de diferença quando eles fazem tudo com você lá no consultório, e se você apresentar alguma coisa, eles ainda fazem um acompanhamento. Ele manda para a empresa uma carta falando o que o profissional médico achou na pessoa, por exemplo, em resultado de exame, essas coisas, e exige um acompanhamento. Eu tive um funcionário que prestava serviço para a gente lá no Projac, que ele tinha um problema no sangue. A cada 3 meses ele tinha que fazer um exame particular pela rede de hospitais que presta serviço para a gente, para o médico acompanhar ele, entendeu? Para ver se ele realmente está apto para continuar prestando serviço. Tem toda aquela acompanhação e aquela preocupação. Eu já vi médico prender ASO porque estava dando divergência no exame dos funcionários, entendeu? Tem empresa que realmente se destaca, né? Não, eu acho que tem que haver um pouquinho mais de seriedade nisso, sim. Não é para a pessoa perder a vaga do emprego dela, não, mas se detectar qualquer problema, fazer uma ressalva ali e tal, e acompanhar aquele profissional lá, saúde da pessoa em primeiro lugar. O médico é importantíssimo, mas a pessoa tem que estar com a saúde dela boa para poder trabalhar, prestar o serviço. O médico do trabalho da minha empresa, professor, ele faz isso. Quando a pessoa tem alguma doença, ele anota. E aí, no exame periódico, ele pergunta se está no médico, se está acompanhando, ele anota tudo. Aí, quando a pessoa vai, né, ele já pergunta, eu sei lá o que tal, como é que tá? Tá cuidando? Tá indo no médico? Tá fazendo exame? Tinha que haver um pouquinho mais de seriedade nisso, eu acho. Eu já vi muitos exames por aí afora, aí, sabe? Dá uma sensação até ruim na gente. Ela só olhou para minha cara e já me liberou. Por um lado é bom, mas por um lado é ruim, né? A gente vê que a coisa foi meio de qualquer jeito. Dá uma sensação ruim. Pessoal, olha só. Como eu tinha falado para vocês, eu até gosto muito desse assunto, gostaria até de... Falta poucos slides ali para concluir, mas eu acho que depois, você em casa, para aqueles que quiserem dar uma concluída na matéria, falta poucos slides ali, ó. Se você der uma lida, o material está muito bem explicadinho,
Tem uns negócios bacanas, ó, dicas para tornar saudável o ambiente de trabalho. Foi tudo tirado do livro do Kevenato, tem a página aqui, ó, embaixo. Então, para aqueles que se interessarem e quiserem entender melhor o assunto, isso aqui não vai cair na prova. Então, para aqueles que se interessarem, dê uma lida, você vai conseguir entender. Fala de estresse no trabalho, tem uns negócios bacanas aqui. Como reduzir o estresse no trabalho. Se você ler, você vai conseguir entender. Porque eu prefiro perder agora perder não, né? Continuar o restante da nossa aula mostrando a prova, até porque pode surgir alguma dúvida que a gente passe a prova bem passadinha com você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar são 8 horas, vou dar um pequeno intervalo, 5 minutinhos apenas, vou só beber uma água ali, no banheiro rapidinho e tal. 8h05 eu estou voltando, tá? 8h05, vou abrir a prova, vou ler ela toda com vocês, vou mostrar esses sites que eu estou sugerindo, para quem não viu a prova ainda, vou mostrar esses sites, vou explicar como que eu quero que essa prova seja feita, que eu quero, dessa vez, todo mundo tire 10. Beleza? Então, ó, 5 minutinhos, eu tô voltando aí. Beleza? Pessoal, vamos dar sequência aqui, então, para a gente ver essa nossa prova. Gente, vocês não vão nem acreditar, não, que eu vou mostrar para vocês, hein? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Não vou mostrar quem foi, não. Mas a prova tá tão fácil que teve gente, olha lá, 2 pessoas já entregaram a prova. De tão fácil que tá. Olha professor, aqui, que eu fui fazer a prova de outra matéria, eu vi que o senhor já tinha postado a sua, acabei já fazendo também. Aí, ó. Já achei que o senhor ia mostrar o gabarito. O senhor falou, vou mostrar que negócio vocês não vão acreditar. Não, mas vou mostrar o gabarito, aqui, ó. Para a minha prova, eu já praticamente já dou o gabarito dela aqui para você ter. Tem um site ali onde você vai lá baixar a resposta já pronta. Por isso, ó, já teve 2 pessoas que já fizeram a prova. A prova, sendo que eu postei ela ontem. Olha para você ver. Pessoal, olha só, vamos lá. Deixa eu só, em primeiro lugar, falar uma coisa aqui para vocês. Ó. Em primeiro lugar, tem esses critérios de avaliação que eu gosto sempre. Vou tentar ser mais breve aqui, mas eu gosto de chamar atenção. Você tem o cabeçalho da prova, que você vai preencher seu nome e a matrícula. E aí, eu começo falando aqui de critérios de avaliação, falando sobre questão do atendimento a normas cultas e tal. Da mesma forma que na primeira prova, eu sempre peço para você, eu não vou ficar aqui observando se atendeu a todos os critérios das normas da ABNT, não é isso. Mas também peço a você, gente, por favor, para pelo menos dar uma certa formatação ao seu texto, né? Não custa nada, depois que você terminou sua prova, você vir cá, marcar o texto, se certificar de que realmente está tudo na mesma fonte, ó. Ou bota tudo Arial, ou tudo Times New, ou Cambria, e do mesmo tamanho 12. Por que eu peço isso? Eu cito ali sites para o aluno pesquisar, onde está a resposta da prova, né? Aí, às vezes, tem aluno que ele quer ir lá e copiar alguma coisa do site para cá. Quando você copia do site para cá, vem com uma outra fonte. Normalmente vem com a fonte que está lá. Aí, às vezes, eu abro a prova do aluno, está lá uma resposta com um tipo de fonte, outra resposta com outro tipo de fonte, com tamanhos de fontes diferentes, umas letra 12, outra letra 14, cores diferentes, porque às vezes lá no site a resposta lá está com a cor azul, tem outro site com a cor vermelha, a letra. E aí, gente, não é que isso seja um problema tão sério, mas se coloque no lugar do professor. Semana que vem, gente, eu não estou brincando, não, eu tenho 500 provas para corrigir. É uma semana muito cansativa. E além das APS, que as provas são individuais, eu tenho 400 e tantos alunos, quase 500 provas. São todas individuais, dá quase 500 provas. Mas as APS são em grupo, deve dar aí umas 200 APS. Olha a quantidade de coisa para corrigir. Aí vai chegando uma certa hora que a gente já está cansado. Às vezes eu entro na madrugada corrigindo aqui, toda hora eu estou cansado aqui, eu vou abrir a prova do aluno para corrigir, tá aquela prova toda, sabe, destrambelhada com as fontes diferentes. Dá até preguiça na gente de corrigir uma prova dessa. Então é só por isso que eu peço, né?
Mas o que a gente gosta mesmo de analisar é o conhecimento do aluno, aplicação do conteúdo visto, domínio do conteúdo. Então, eu já falei, a prova é para ser feita individualmente. Eu coloquei esse item 7 aqui no critérios, ó. No final, eu vou voltar a falar sobre isso aqui, que é para enviar só o cabeçalho com o número da questão e a resposta sua. No final, eu volto a falar sobre isso aqui, para me falar sobre as questões logo. Ó, a prova para ser me enviada até a próxima quarta-feira que vem, dia 2/12, às 22 horas. A prova vai valer 8 e a APS vai valer 2. Então, beleza. Vamos para as questões, então. Olha lá. Professor, na minha prova, eu fiz assim, esses textões que você bota aí, daí eu tirei, deixei só a pergunta, serve? Tá certo. Então tá bom. Certíssimo. Olha lá, ó. Questão 1, fala sobre recrutamento online. Nossas aulas, vimos diversas fontes de recrutamento tradicionais ainda muito usadas pelas empresas atualmente. Deixa eu abrir até aqui rapidamente a nossa unidade 3, cadê? Bonita. Peraí, rapidinho, gente. Unidade 3, que eu vou mostrar para vocês. Então, ela está falando das fontes tradicionais. Então, tem lá, ó, um slidezinho aqui, quer ver aqui, ó? Um slide bonito ali, olha lá, ó. Fontes de recrutamento externo, as fontes tradicionais. E aí eu expliquei sobre o recrutamento online, falei para vocês. Então, está falando ali, ó. Aí, vimos que a maioria das empresas ainda usam, uma boa parte delas usam essas fontes tradicionais. Porém, o RH tem passado por grandes transformações, integrando novas tecnologias para otimizar os resultados das suas tarefas diárias. Desse modo, pode atuar de forma estratégica para o sucesso da empresa. Nesse contexto, o recrutamento online tem sido uma das ferramentas mais usadas e de grande importância para o RH. Esse serviço tem se expandido muito, ajudando as empresas a manterem um crescimento constante em seus bancos de dados de currículos. Pesquise os sites a seguir e responda as questões abaixo. Faça um paralelo entre as vantagens e desvantagens do recrutamento online. Na sua opinião, o recrutamento online traz mais vantagem para a empresa ou para os candidatos? Então, pessoal, eu me lembro também, ó, que tinha um slide aqui que eu falei bastante coisa de recrutamento. Esse slide aqui, ó, chamado Etapas de um Processo Seletivo. Eu vim falando, dando um exemplo de todo o processo seletivo, que o RH conseguia 1.200 currículos, aí começava as triagens de currículo, várias etapas de triagem, como exemplo, depois ia para o processo final, separava 20 candidatos. Aí eu falei que essa fase inicial aqui pode ser hoje está sendo substituída pelo recrutamento online, que aí um sistema, né, você já filtra ali, já seleciona os candidatos dentro das características que você precisa, a empresa ganha tempo, então traz uma série de vantagens para a empresa. Por outro lado, também traz desemprego e tal. Então, né, a gente tem os dois lados da moeda. Eu expliquei isso aqui, muito bem explicado. Tem a minha aula lá gravada explicando sobre isso, que amanhã eu vou estar mandando o link da minha playlist com todas as aulas. Então, se você quiser, você assista novamente lá essa parte da aula, que eu falo, explico isso ali. E ainda, para facilitar a sua vida, como eu amo vocês, ó. Peraí. Eita, não está deixando eu acessar. Opa, velho, estou apertando errado aqui. Ei, gente, eu apertei o botãozinho errado aqui, desculpe. Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu tenho um linkzinho. Ó, agora vai dar. Ó, eu tenho 2 sites, ó, que eu estou citando. Tem um do GUP aqui, que ele já fala para você lá, o recrutamento online, entenda as vantagens e desvantagens. Então, ó, ele vem falando como fazer o recrutamento, vem aparecendo esses trem chatos aqui. Aí, ó, as principais vantagens, ele está falando aqui, você tem tudo aqui descrevendo as principais vantagens, depois ele fala, principais desvantagens. Então, tá aqui também. Então, já está mastigadinho. Ainda tem um outro ainda lá, ó. Tem um outro site aqui bonito, ó lá. O Economista. Vantagens e desvantagens
vantagens do recrutamento online. Vem falando aqui, ó. Olha lá, vantagens e desvantagens, ó. 6 vantagens do recrutamento online. Então, gente, não tem nem como o aluno virar e falar, professor Mineiro do céu, que prova difícil, essa questão eu não entendi o que... Gente, se o aluno não estiver sabendo fazer essa questão, que eu vou lá na casa dele, rachar a cabeça dele. De tão, né, tranquilo que tá, porque tem o meu material, tem minha aula explicando, tem 2 sites explicando. Tá? Então, é essa tranquilinha. A questão número 2 é o caso da Z4, dinâmica de grupo. A empresa Z4 Confecções é uma fábrica de roupa de São Paulo que iniciou no mercado há aproximadamente 4 anos. Por ser uma empresa jovem, seus fundadores ainda não tinham estruturado o RH, e eles mesmos eram responsáveis pela contratação de funcionários. Isso é comum, às vezes, em empresas, né? O cara abre a empresa, aí, durante os primeiros anos, ele não monta logo de cara o departamento de RH. E aí o dono mesmo ali, os sócios ali, que vão fazendo os recrutamentos. Até que a empresa ganhe uma determinada proporção, que o cara resolve, então, criar o RH. E aí o RH que vai passar a fazer o processo seletivo, que é o que aconteceu com essa empresa lá. Como a empresa cresceu e conquistou o mercado, você foi recentemente contratado como gerente de RH para estruturar o setor e criar novas metodologias. Como haverá um processo em breve, um processo seletivo para seleção de 2 supervisores operacionais, você deverá elaborar um plano de ação para implantar uma dinâmica de grupo neste processo seletivo dos 2 supervisores operacionais. Ó, que deve servir de parâmetro para as próximas seleções de candidatos. Então, qual que é a sua missão? Você está entrando lá, criando o RH na empresa, vai ter um processo seletivo, você deve bolar, estruturar uma dinâmica de grupo para ser aplicado nesse próximo processo seletivo, que, se der certo, for bem, vai se estender para os próximos processos seletivos da empresa. Então, a diretoria vai analisar isso. Para você entender melhor o que você vai precisar desenvolver, ó, o supervisor, ele tem as seguintes funções. As funções do supervisor, ele participa da elaboração dos planos operacionais, colaborando com informações e sugestões, supervisionar as equipes de serviço, realizar as inspeções de trabalho, orientar seus liderados, tudo isso em conjunto com os supervisores das outras áreas. Então, aí sua missão, elabore um plano de ação para a implantação de uma dinâmica de grupo para esse processo seletivo, de acordo com o roteiro abaixo, A, B e C. Primeiro, letra A, descreva os aspectos técnicos da dinâmica, tamanho dos grupos, número de observadores, quantas sessões, duração das sessões. Então, gente, olha só para refrescar a memória de vocês, nesse meu material da unidade 3, lembre que teve uma aula que nós ficamos falando lá das perguntas tradicionais dos processos seletivos. Depois das perguntas tradicionais, na próxima aula, eu já comecei falando de dinâmicas de grupo. E aí tem um slide aqui, ó, onde eu falo desses aspectos técnicos da dinâmica. Tamanho do grupo, ó, número de observadores, duração das sessões. Então, tem o meu slide e tem a minha explicação, que eu ainda dou exemplos aqui sobre como você deve desenvolver isso aqui na questão. Relacione os comportamentos ou fatores a serem avaliados. Quais os fatores ou comportamentos serão motivos de desclassificação dos candidatos durante a dinâmica? Ah, professor, isso aí o senhor não falou, não. Tá bom, mas eu estou dando aqui um site, ó, do Kenup. Olha que site bonito. Esse site muito bacana, o que ele fala? Ó, dinâmicas de grupo. O que é e as 7 melhores para se fazer. Então, é um site bacana que vem falando, vem aparecendo esses trem chato aqui, mas a gente tira. Ele vem falando o que são dinâmicas de grupo, as vantagens da dinâmica de grupo para a empresa, as melhores dinâmicas. Lá no final, o que vem falando lá no final? Como realizar as dinâmicas. Ó, se você for descendo, como criar...
respondendo também a letra A, isso aqui pode ajudar vocês na letra A, ó. Como criar as dinâmicas? Ele falando, organize grupos pequenos. Além de ter o meu material, tem a minha explicação, o site aqui ainda está ajudando vocês, ó, com a letra A. Depois, ele ainda tem um item aqui, ó, como avaliar, lá no final. Como avaliar as dinâmicas de grupo? Aí ele está falando, ó, alguns fatores devem ser observados e usados para a triagem de uma maneira geral. Boa comunicação, capacidade de ouvir, criatividade, compartilhamento de ideias. Então, o site está citando para vocês aqui um monte de fatores que devem ser observados. Lembrem-se que vocês estão selecionando supervisores operacionais, que eles têm determinadas funções. Então, você pode aqui tentar focar um pouco mais nessa função do supervisor, para relacionar os comportamentos ou fatores avaliados voltados para a função do supervisor, né? E aí aqui no site está te mostrando aqui os fatores principais que devem ser analisados. E no site, a letra C fala qual fator que deve ser usado se o candidato cometer, ele pode ser até eliminado. Aqui está falando, ó, comportamentos como boicotes, arrogância, falta de participação, parará, justificam até a eliminação do candidato. Então, já estou dando aqui para você de mão beijada até onde você vai pesquisar, deve pesquisar para encontrar a resposta. Tem um site aqui bonito aqui para você usar. Por fim, a última questão, pois eu paro para ver se tem alguma dúvida de vocês, tá? Terceira questão, é o caso da Ômega Marketing Digital. Ela fala sobre questão de remuneração estratégica. Você faz parte do RH da Ômega Digital, empresa que vem crescendo muito e ganhando muito espaço no mercado de marketing digital brasileiro. Devido ao seu rápido crescimento, a empresa vem se reestruturando e buscando novas ferramentas estratégicas para motivar seus colaboradores e tornar-se mais competitivo. A diretoria da empresa cogitou a possibilidade de adotar uma política de remuneração estratégica e solicitou a você um estudo para ser analisado. Assim, faça uma pesquisa e apresente o seguinte. Letra A. Quais as vantagens da implantação de uma remuneração estratégica? Letra B. Apresente um pequeno plano de implantação, um passo a passo de uma política estratégica, né? Então, você tem o meu material na unidade 3 também, ó. Depois de descrição de cargos, lembrem que a gente já começou a falar de remuneração. Aí eu falei de pirâmide de Maslow, falei dos componentes da remuneração total, ó. Mostrei isso aqui para vocês, como que a empresa deve montar uma política de remuneração estratégica, um desenho dessa remuneração, como deve ser feito. Tem, além da minha explicação, gente, eu estou ainda dando também mais 2 sites muito bons. Que ali você pode falar assim, professor, essa letra B que está difícil, como é que eu vou fazer um pequeno plano de implantação, passo a passo? Gente, eu estou dando sites aqui para vocês, ó, que já mostra, olha lá, ó, o que é remuneração estratégica? Definição, benefício, 5 dicas de como implementar. Então, nesse primeiro site aqui, ó, ele já fala o que é remuneração, as vantagens da remuneração estratégica, já é a resposta da questão lá. Ó, e aqui, ó, o passo a passo, 5 dicas, ele já está dando para você aqui um passo a passozinho. E você ainda tem um segundo site também, que ainda vai dar mais dicas de como implementar esse passo a passo. Olha lá, 7 dicas para criar uma política eficaz. Olha aqui que bacana desse site, ó. Como implantar uma política? Ele já está dando um passo a passo, ó. Analise a política, defina com a diretoria isso, desenhe um novo sistema. Então, esse passo a passo que eu estou pedindo na questão, ele já está aqui praticamente nesse site que eu estou dando aqui. Aí, todo mundo me pergunta, professor, mas está bom, qual o tamanho das respostas? O que você quer? Então, olha só, gente, vou, então,
voltar lá naquele item 7 que eu falei que no final eu vinha nele. Como eu já tinha avisado na primeira prova, gente, a gente está pedindo para os alunos para que a prova dele não passe de 2 páginas. Por quê? Porque a partir dessa semana agora, né, gente, são 22 mil alunos que vão enviar a prova pelo mesmo sistema. Então, pensa, né? No mesmo dia, quantos mil alunos estão ali naquele mesmo momento ali enviando prova utilizando o mesmo sistema? E a gente sabe que quanto maior o arquivo de cada aluno, mais pesado fica, mais carrega. Então, para evitar esse congestionamento, para que o sistema fique mais leve e para que o aluno não tenha problema na hora de enviar a prova, a gente peça que a prova tenha só, no máximo, 2 páginas. É lógico que eu vou usar o bom senso. Se a sua prova passar um pouquinho de 2 páginas, eu não vou descontar ponto, não. Mas a gente não está querendo que o aluno mande. Imagina se cada um for fazer uma prova de 6, 7, 8 páginas, aqueles alunos que gostam de ficar enchendo linguiça. Aí 20 mil alunos ao mesmo tempo postando prova lá, com aquelas provas imensas. Aí pode prejudicar o andamento do sistema, tá? Então, o que eu peço? Ó, você vai me enviar o cabeçalho, a pergunta e sua resposta. A pergunta não, o número da questão. Então, você pode chegar aqui, ó, depois que você fizer sua provinha toda, elimina aquele critério de avaliação, elimina a minha pergunta, aliás, a pergunta, deixa só o número da questão, né? Para eu também poder, na hora de corrigir, saber a qual resposta você está se referindo. Elimina tudo, ó, deixa só aqui, ó. Deixa só aqui a pergunta e sua resposta. Resposta. Aí você vai responder aqui, aqui e aqui. Aí, gente, olha só. Eu não estou pedindo para a página ter para a prova ter 2 páginas. Então, você tem o cabeçalho. Se cada resposta sua der meia página, você já tem aí 1,5 página de resposta, mas o cabeçalho já está praticamente dando 2 páginas. Então, mais ou menos, calcule sempre mais ou menos uma meia página para cada resposta. Tá excelente. Né? Um pouquinho menos, aí não tem problema não. Agora, não pode, gente, olha só. O que realmente me deixa triste e aconteceu na nossa outra prova, não só nessa, com outras turmas também. Eu estou falando, quando eu falo que aconteceu, é de forma variada, todas as turmas. Uma pergunta dessa aqui, por exemplo, onde eu peço um passo a passo de uma implantação de uma política estratégica, aí o aluno me vem com uma resposta de 2 linhas. Não, aí não tem jeito. Como é que você vai me responder uma pergunta dessa com 2 linhas? Aí eu desconto o ponto do aluno, depois o aluno vem reclamar, professor, mas o senhor não falou que era para ser o mais objetivo possível? Assim, gente, quando eu peço para você ser objetivo, eu quero dizer para você não ficar enchendo linguiça. Tem que ser objetivo. Mas não quer dizer que você vai conseguir responder com 2 linhas, não é possível. Não tem como você me responder uma pergunta dessa aqui com 2 linhas. Aí faltou coisa, com certeza, ué. Não tem jeito. Eu peço para você me descrever aqui um processo lá para implantação de uma dinâmica de grupo, você vem com uma resposta de 2 linhas. Não tem como, tá? Não quero é que faça aqueles textos gigantescos enchendo linguiça. Meia página. Agora, pessoal, só para encerrar, depois eu vou ver se alguém tem dúvida, ó. Amanhã, olha quanto eu amo vocês. Amanhã, eu ainda vou estar mandando para vocês, vou só mostrar aqui rapidamente para encerrar, vou estar mandando para vocês o link, além da aula de hoje, separada, eu vou mandar o link lá do meu canal do YouTube, aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Tem o meu canal lá, Eduardo Capote. Eu tenho as playlists, ó. Lá eu vou mostrar uma coisa que talvez muitos não saibam. Ó, playlist de quarta-feira, tá aqui, ó. Eu vou mandar já o link da playlist, ó. Tem todos, ó, tá vendo? Desde a nossa videoconferência #1, lá de 19/8, primeira aula nossa,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amanhã eu já vou estar postando a 13ª. E aí, o que é interessante que eu queria que às vezes muitos não sabem. Para você não ficar tendo que ficar assistindo o vídeo inteiro, às vezes você quer ver lá, né, qual vídeo que ele fala sobre dinâmica de grupo. Para você não precisar ficar vendo o vídeo inteiro, talvez você não saiba. O que é isso aqui? Peraí. Mas, ó, na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo, você clica em mostrar mais, aqui, ó, mostrar mais, eu sempre coloco lá assuntos da aula. Nesse vídeo, por exemplo, que é o número 10, eu falo de técnicas de seleção, entrevista de emprego, postura do avaliador, entrevista de emprego, e assim vai. Que aí você vai rapidamente achar. Então, você quer, por exemplo, se você está procurando sobre dinâmica de grupo, não está nesse. Talvez seja no próximo. Vou ver esse 10º. Ó, esse aqui. Olha lá, ó. Se você vier aqui na descrição do vídeo, olha lá, ó, assuntos da aula, dinâmica de grupo, alguns aspectos técnicos da dinâmica de grupo, depois eu venho falando de cargo. Então, ou seja, isso facilita bastante a sua vida. Caso você queira assistir de novo a minha aula, poxa, aquela resposta lá do professor sobre dinâmica de grupo, o que ele falou mesmo lá naquele dia, você vai lá, vai achar facinho a minha aula lá. Então, amanhã eu vou estar mandando toda a playlist para você poder pesquisar, caso seja necessário, na hora de você realizar a prova. Beleza, pessoal? Gente, alguma dúvida? Pessoal aí, se não ficou claro alguma coisa? Eu estava esperando essa explicação mesmo, professor. Agora é só fazer essa prova. Tá molezinha. Pode separar a resposta A, B, C, ou faz um texto só? Não, separa A, B, C. Se tá. ali tá ali, ó, letra A, B, C, A, B, C. Tá bom. Se ali tá essa aqui, que é A e B, A e B. Tira isso aqui, né, gente? Ó, tira aqui, ó. Pique. Responda aqui, né, ó. Talvez eu tenha explicado errado ali, né? Tira, deixa só o número da questão, as respostas separadas em A e B. É, porque o senhor, quando fez, apagou tudo. Aí eu fiquei com dúvida. Não, separa a resposta A e separa a resposta B, né? Tá bom. As duas separadas, Não precisa, de repente, de colocar isso aqui, né? Não, deixa só A e B, né? Aí deixa assim, ó. B. 2A, 2B, 2C. Exatamente. Beleza? Dúvidas? Não, professor. Com essa explicação você já tirou todas as dúvidas, né? Mas já dei a resposta mastigada para você. Gente, eu acho, tipo, só para encerrar... A APS está para entregar dia 27, é isso mesmo? Ah, beleza. Por que eu pedi isso? Eu expliquei lá no dia. Se você precisar de algum dia a mais, eu não vou me incomodar não, mas olha só, semana que vem vai ser a semana em que eu vou receber todas as provas. Então, eu vou ter a semana inteira com 500 provas para corrigir. Então, como eu passei a APS o mês passado, de mais de um mês de prazo, eu passei a APS com um mês de antecedência, eu já pedi, eu estabeleci para ver se vocês me mandassem no dia 27, porque nesse final de semana eu já queria tentar corrigir minhas APS todas. No final de semana. Que aí na semana que vem tá mais fácil. Eu corrijo a prova, já tô com a nota da APS pronta, é juntar uma com a outra e lançar. Porque senão na semana que vem, além de eu corrigir todas as provas, eu tenho que corrigir todas as APS, vai atrasar o lançamento das notas. Beleza, tranquilo. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Se não tiver, pessoal, ó, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. A turma de vocês é muito bacana. Espero realmente ver vocês. Espero que, se Deus quiser, no período que vem, a gente
termine esse negócio de aula online, volte nossa aula lá para que eu possa ver vocês de perto, dar um abraço em todo mundo, né, para a gente se encontrar, conversar ali pelos corredores da faculdade, que é muito bom, né, isso faz muito bem para a gente, né? E espero que a gente se encontre aí numa próxima disciplina, se Deus quiser. Será um prazer muito grande receber vocês novamente, tá? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês todos aí. Se precisar de alguma coisa, se ainda tiver alguma dúvida relativa a alguma questão da prova, pode me mandar um WhatsApp aí, viu? Glaucia, muito obrigado, minha querida. Eu fico grato, agradecido a vocês aí por todo o carinho. Lucas, Wesley, obrigado aí pelo feedback de vocês aí, muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer a todos vocês aí por tudo. Todo mundo aí, Lucas, a Glaucia, Jennifer, Miqueias, Wesley, Idiane, a Jéssica, tá? Muito obrigado mesmo do fundo do coração. Sucesso para vocês aí, boas provas, e a gente vai se falando aí. Um beijo no coração. Tchau, professor. Boa noite, Obrigada. professor. Tchau. Boa Boa prova pra noite, gente. pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Tchau pro professor e tchau pra turma também. Né?